Bom, estamos aqui para fazer um estudo do capítulo 161 do livro Fonte Viva. E eu tenho falado desse livro recentemente porque ele nos traz muitas e muitas reflexões. E o que eu gosto assim, é da capacidade de Emmanuel pegar um versículo e traduzir aquilo em coisas práticas. Não é algo apenas teórico, não é algo muito distante, muito abstrato. Então, Emmanuel, o tempo todo neste livro, assim como em vários outros da sua série que busca estudar o Evangelho, ele vem nos propor reflexões para o dia a dia, coisas que a gente lê e imediatamente já se coloca na condição de alguém necessitado de aplicar aquilo. É claro que entre a leitura e a prática há uma distância que a gente precisa respeitar e precisa compreender esse nosso processo de amadurecimento gradativo, lembrando que a natureza não dá saltos, numa formação, por exemplo, de uma árvore, ela foi constituída ali milímetro a milímetro, como o próprio Emmanuel vai nos trazer em outra lição deste capítulo. Uma estrada que nós utilizamos para viajar, e eu particularmente estou numa saudade danada de viajar, para fazer palestra, enfim, para passear. Essa estrada ela foi construída, ela foi edificada ali, asfaltada metro a metro. Uma casa que nós enxergamos, ela foi levantada peça por peça, enfim, se foi tijolo, se foi outro tipo de material, mas há um espírito que Emmanuel vai chamar de gradação e de sequência. Então, na construção de um ser mais amadurecido, que todos nós pretendemos ser a cada dia, é necessário respeitar esse processo gradativo, mas que não pode ser também interrompido ou deixado de lado por conta, eventualmente, das nossas fragilidades. Então, o que Emmanuel vem nos trazer nessa lição é justamente a capacidade que nós temos de surpreender a nós mesmos, de através de pequenos gestos, construir aí uma bonita história de vida, e é assim que a gente vai crescendo encarnação pós encarnação. E nesse capítulo 161, intitulado No Esforço Comum, é interessante porque ele vai comentar uma passagem de Paulo que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 9, em que Paulo diz: Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Bom, muita gente sabe que eu na parte culinária, na parte da cozinha, sou uma negação. Não entendo praticamente nada, mas do muito pouco que eu sei que para fazer alguma coisa, um bolo que necessita de fermento, um pão, você não coloca 1 quilo de fermento para fazer 1 quilo de bolo, 1 quilo de pão. Você coloca uma quantidade muito pequena de fermento para ter aquele resultado almejado. Então, por isso que Emmanuel coloca: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E a gente poderia pensar assim: Emmanuel agora está dando receita, está falando como é que faz pão na época. Não, aqui é uma lição para o dia a dia. É uma lição para nós, enquanto membros da sociedade. Porque se a gente for parar para analisar, nós, enquanto sociedade, constituímos uma massa de povo. E um pouco de fermento aqui, ele vai dizer o seguinte, que um pouco do nosso esforço, um pouco da nossa boa vontade, é capaz de muita coisa, como um pouco de fermento é capaz de levedar a massa. Então, Emmanuel, através de uma prática banal ali, cotidiana, porque naquela época praticamente todo mundo, assim como ainda hoje, naquela época mais, pessoas utilizavam do recurso do fermento na massa. Então ele pega algo conhecido por todos para exemplificar a capacidade que o indivíduo tem de transformar o mundo em que ele vive, começando pela sua própria transformação. Até porque o fermento, repito na questão da culinária que eu não sei muito, mas o fermento ele não faz sentido se você colocá-lo de fora da massa. O fermento, para cumprir a sua função, ele precisa ser introjetado. E ele precisa ali vivenciar um processo de atrito, de contato, assim como nós em sociedade.
O indivíduo que decide se isolar e fala: não, eu não tenho mais paciência com a sociedade, eu quero me isolar. Tudo bem, ele pode ser muito iluminado, mas ele não vai conseguir fazer esse processo de edificação da própria sociedade. E, na verdade, ele vai entrar num processo de adoecimento. Na verdade, quando o indivíduo decide se isolar, de uma forma ou outra, a não ser agora o isolamento social, é necessário. Estou falando de um isolamento, muitas vezes até emocional. Já é um indício de um certo adoecimento das próprias emoções. Então, a utilização do fermento traz em si um recado de que nós precisamos do contato, de que nós precisamos desse, entre aspas, atrito no sentido de que dessa relação social. Porque está na lei natural, uma das leis naturais é a lei de sociedade, como o próprio Kardec nos traz lá no Livro dos Espíritos. E a lei de sociedade, eles vão trazer, é uma necessidade que todos nós temos para o próprio progresso moral. E Emmanuel, comentando essa passagem, ele começa já dizendo: não nos esqueçamos de que somos pensamentos, palavras, atitudes, ações, de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Até tem uma frase que fala: nós somos o que pensamos. Eu acabei fazendo uma confusão. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, e aqui ele vai elencando: pensamento, palavra, atitude e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Aqui o primeiro ponto que ele quer dizer é o seguinte: o que nós pensamos, o que nós dizemos e o que nós fazemos, de certa forma, afetam as outras pessoas. Por isso o título chama no esforço comum. Não existe mais uma vida isolada, porque o que nós fazemos, falamos ou pensamos atinge, de certa forma, positiva ou negativamente o outro. Alguém pode pensar: mas como que um pensamento atinge o outro? Allan Kardec vai nos explicar. Quando trata dos fluidos, nós estamos, de certa forma, mergulhados num fluido, e o pensamento atinge outra pessoa, de certa forma, não é porque há um vácuo, há um vazio. Ele vai ser direcionado através destes fluidos. Tanto é que a telepatia, por exemplo, ela é algo estudado pela própria ciência. E é bom lembrar que a telepatia não é um fenômeno mediúnico, porque não é um espírito que pega o meu pensamento e leva para outra pessoa. A telepatia é um fenômeno anímico da própria alma, é uma potência que a própria alma tem, uma capacidade que a alma tem de transmitir o próprio pensamento, que na medida em que nós evoluirmos mais, isso torna-se cada vez mais comum. Talvez já aconteceu com vocês, né, de alguém pensar algo e esse pensamento chegar, e você fala assim: nossa, mas que coincidência, eu estava pensando nisso agora. Porque talvez houve ali aquele encontro de pensamentos, e aí a gente percebe como que os pensamentos, quando bem direcionados, podem auxiliar muito, como podem atrapalhar. E eu coloquei podem nos dois, porque não basta pensar para ajudar ou pensar para atrapalhar. Há alguns fatores aqui que a gente tem que levar em consideração, porque como é que a pessoa que, de certa forma, está como destino do pensamento se comporta em relação a ele, tanto em relação ao pensamento ruim, quanto em relação ao pensamento bom. Eu sempre brinco, quando alguém fala assim: você vai no centro hoje? Eu digo: vou. É claro que agora não pode ir por causa da quarentena. Mas a pessoa fala assim: então reza para mim. Tá, tudo bem. Alguém um dia me perguntou, falou: William, vale a pena rezar para o outro? Ajuda mesmo? Eu falei: olha, se ajuda o outro ou não, vai depender dele. Porque a gente faz a prece, mas se o outro está de tal forma fechado, aquela prece ela não vai fazer o efeito esperado. Mas ela vai de todo jeito te ajudar, porque a prece é uma caridade. E a caridade ela faz bem inicialmente para quem a faz. Então, por isso mesmo, a prece pelo outro ela é sempre bem-vinda. Porque mesmo que o outro esteja fechado para recebê-la, o indivíduo que faz a prece já está sendo beneficiado. Assim como pensamentos ruins, pensamentos negativos. Nem sempre eles atingem o outro. Porque o outro pode simplesmente estar blindado pelo seu próprio pensamento elevado,
pela sua conduta. Então esse negócio, inveja pega, não sei o quê, depende como que o outro tá. E outra brincadeira que eu utilizo é porque se inveja tivesse ela por si só um efeito tão negativo assim, ou um efeito desejado sempre fosse conseguido, todo modelo que estivesse desfilando, de certa forma, cairia. Porque enquanto ela desfila, centenas de outras pessoas, ou um modelo, quando desfila, centenas de outros homens, mulheres, observam o desfile e boa parte daqueles que ali estão emitem pensamentos invejosos em direção ao outro. E nem sempre o que se observa é um tombo. Por quê? Porque a pessoa está focada no que está fazendo. Então, eu trago esse exemplo para dizer que não basta só querer que o outro tropece para que ele caia. Então, não é um pensamento que vai apenas fazer ou atingir aquele objetivo. Depende de uma série de fatores para que se consiga o êxito, seja positivo ou seja negativo. Então, o ponto central aqui que Emmanuel vai trazer é a importância da gente cuidar do que pensa. E isso Leon Denis deixa muito claro no livro chamado O Problema do Ser e do Destino, quando discorrendo sobre o pensamento ele vai dizer: não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, de seus poderes, de sua ação. Ele é a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Então tudo surge no pensamento. E a gente observa que aqui no Ocidente, de certa forma, a gente lida muito mal com essas questões aí da concentração, de um pensamento mais reto. Nas doutrinas orientais, a gente percebe que eles levam mais a sério essa vigilância do próprio pensamento, né, o benefício da própria meditação. Então, isso é algo que precisa ser dito para que a gente... não estou nem dizendo que precise meditar, ter ali algum ritual, algum modelo. Pode ter, se a pessoa quiser, não tem problema. Mas a meditação no sentido de fazer uma reflexão, de observar que tipo de pensamento que a gente nutre, porque esse tipo de coisa que sai da gente pela boca parte do coração, como disse o próprio mestre lá no Evangelho de Mateus, né, que o homem torna-se impuro não é pelo que entra, mas pelo que sai. É o contrário, na verdade, não é pelo que sai, mas pelo que entra. Eu fiz uma confusão aqui, mas é o seguinte, porque o que a gente entra, na verdade é isso, consertando a confusão. O que entra pela boca, diz Jesus, sai pela latrina. Mas o que sai da boca, isso parte do coração. Então, vejam como é que Jesus, de uma maneira indireta, ele falou, olha, cuide do que vocês pensam, porque a boca vai falar o que o pensamento está gerando. Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, vai nos trazer belíssimas reflexões a respeito disso, para que a gente cuide melhor daquilo que nós pensamos. E Joana de Ângeles tem uma frase curtíssima, mas extremamente forte, no sentido de direcionar a todos nós as consequências do que pensamos. Olha o que Joana diz: o reto pensar é o único método para o reto atuar. Olha, ela não fala que o reto pensar é o melhor método. Joana de Ângeles chega a cravar. O reto pensar é o único método para o reto atuar. E aí, antes de prosseguir aqui, eu só queria falar com o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, que essa live é uma live a convite do Centro Espírita Alfredo Júlio Fernandes, de Uberlândia, e eu não estou conseguindo ver os comentários do Facebook. Então, se eventualmente tem alguma pergunta, algum comentário, eu só vou conseguir acessá-los depois que a live concluir. Mas voltando aqui à questão colocada por Emmanuel no capítulo 161 do livro Fonte Viva. Então agora ele falou antes dos nossos pensamentos, palavras e ações em direção ao outro. Agora ele coloca assim: cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. Agora ele coloca cada um de nós na condição passiva
Antes era ativa. O meu pensamento influencia o outro. Agora ele quer dizer o seguinte: o pensamento do outro nos influencia. E alguém pode ficar apavorado agora, falar, meu Deus, e agora? O que é que eu devo fazer? Bom, Joana de Anjos, ela tem uma frase que eu uso ela muito porque ela encaixa em várias situações e em várias reflexões. Ela diz o seguinte: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me torna uma pessoa má. Will, alguém pensou mal de mim. Poxa, problema dele. Porque é um mal que ele fez. É o que eu falei lá atrás. O mal que ele fez vai fazer mal para ele. Agora, o mal que eu faço faz mal para mim. E quando eu faço mal, eu abro brechas para que o mal do outro me atinja. Então, o mal do outro só me atinge se eu permitir. Isso aqui daria para a gente vincular, inclusive, com o estudo de obsessão. Não existe obsidiado injustiçado na lei divina. A gente fala assim, nossa, coitado, está obsidiado. Tá, coitado no sentido de que eu devo ter compaixão? Tudo bem, ok, não tem problema. Mas o coitado no sentido, nossa, aconteceu uma injustiça, ele está sendo obsidiado. Não, porque ele só é obsidiado porque permitiu, através de atos e pensamentos. Como Allan Kardec vai estudar já ali no início, logo no Livro dos Espíritos, o início da codificação. Então, a gente nem está muito preocupado com o que os outros fazem em relação a nós mesmos. A questão é aceitar que, de certa forma, como vivemos em sociedade, nós precisamos tomar cuidado. Que tipo de influência eu vou permitir que atue sobre mim? Porque quando fala pensamento do outro, meus amigos, a gente tem que, inclusive, colocar em questão aqui a possibilidade e a realidade do pensamento materializado em palavras. Que a gente pensa que pensamento é só o que o outro está pensando de mim. Não. Quando eu leio um livro, eu estou lendo um pensamento de um autor que foi traduzido em palavras. Quando eu assisto uma live, eu estou assistindo ou ouvindo um pensamento verbalizado. E esses pensamentos, os escritos ou os falados, eles também nos influenciam. E nos influenciam muito mais do que a gente pensa. Um autor, por exemplo, que escreve uma inverdade, ou alguém que fala uma mentira, a gente precisa tomar cuidado, avaliar, poxa, será como é que aquilo vai refletir na minha vida? Será que eu estou confiando? Será que eu estou me deixando influenciar por mentiras e replicando aquilo? Isso é uma influência. Então a gente precisa analisar, não é o que é que as pessoas fazem de nós, como Sartre escreveu certa vez. Não, o importante não é aquilo que fazem de nós, ele disse, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Levando isso para a reflexão atual, o que é que eu faço com aquilo que eu recebo? O que é que eu faço com aquilo que chega até mim? Que tipo de influência isso exerce na minha pessoa? Porque nós somos influenciados desde a infância. Quando os nossos pais aceitaram nos receber como filhos, nós já definimos ali na encarnação, olha, que tipo de influência eu vou receber. O país que nós nascemos exerce por si só, culturalmente, uma certa influência. E ao longo da encarnação, a gente tem que meio que rebolando disso tudo, pegando a bagagem que nós trouxemos de outras encarnações. E essas outras encarnações nos influenciam ainda hoje, nas nossas tendências, nos nossos arrastamentos, nas nossas aptidões. Então, olha, não é fácil estar encarnado, porque é ao mesmo tempo estar em contato com esse turbilhão de influências. Influências de outros pensadores em outras encarnações. Então, a gente pega reencarnação,
pai, o meio que nós vivemos, o país, a religião. E agora com esse tanto de live que a gente faz, quando eu falo tanto de live, não é uma crítica ao movimento espírita. Porque tem gente que está reclamando, nossa, mas tem muita live no movimento espírita. Eu falo tanto de live, é porque hoje tem live de tudo. E a gente tem que filtrar o que quer assistir sobre economia, sobre política, administração, educação, live espírita, live filosófica. A gente filtra isso tudo porque isso tudo nos influencia. E aí, avançando aqui na reflexão que Emmanuel nos traz, ele vai dizer assim: e como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. É mais ou menos aquilo assim, a vida me devolve o que eu dou a ela. Se eu ofereço coisa boa, a vida me devolve coisa boa. Às vezes a vida me devolve coisa ruim também porque eu fiz em outras encarnações. E por isso que é magnífico trazer a reencarnação para o assunto e para todo o assunto. Porque tem pessoa que fala assim, nossa, mas aquilo ali nasceu, só faz coisa boa e a vida parece que só castiga. Não é que a vida castiga, a vida educa. Porque talvez aquele que despertou nesta encarnação para fazer o bem e para auxiliar, talvez noutra ele já aprontou muito. E não é que Deus agora castiga, é um processo corretivo em que o indivíduo ele passa por provas difíceis e às vezes por expiações muito dolorosas com o fim de que ele pegue repulsa do erro. É que o indivíduo que pratica algo e não percebe o mal que aquilo faz ao outro, daqui a pouco ele recebe um mal semelhante com a finalidade de que ele pense, opa, eu fiz aquilo e não gostei, então vou parar de fazer. A dor é extremamente educativa. E voltando a essa frase, analisando trechos dela, Emmanuel quando fala, recebemos conforme atraímos. Nós somos como um ímã. A gente atrai o que precisa. Olha, recebemos conforme atraímos. Emmanuel escreveu assim, recebemos conforme pedimos. Que isso é bacana de pensar. E a gente tem até que agradecer. Graças a Deus nós não recebemos somente o que pedimos. Que Oscar Wilde tem uma frase que ele fala assim, se os deuses quisessem de fato castigar o homem, atenderia todos os seus pedidos. E Oscar Wilde, eu acho que ele não está tão errado assim. Já pensou se Deus atendesse todos os nossos pedidos? Que é assim, gente, Deus não vai atender os pedidos só de quem está assistindo essa palestra. Quando eu falo que Deus atende todos os pedidos, eu tenho que entender que ele atenderia o pedido de quase 8 bilhões de encarnados. E a gente poderia até pensar, mas é bom que ele acabaria com a Covid-19. Tá, tudo bem. Ele acabaria com a Covid-19. E o que mais? Será que a gente só pede isso? A gente pede muitas vezes coisas que de fato nos prejudicariam muito mais do que ajudariam. A gente coloca Deus na condição de pai, porque Jesus nos ensinou, Pai nosso que estais nos céus. E eu pergunto aqui a quem tem filho, tudo que o filho de vocês pede, vocês dão? Aqui em casa eu tenho um casal, um de 16 e uma de 9. Se eu fosse atender tudo que eles já me pediram, desde o nascimento até hoje, meus amigos, eles estariam complicados. Talvez nem estariam encarnados mais, talvez não, com certeza. Que se eu fosse atender somente o que eles querem comer, deixasse escovar o dente só na hora que quer escovar dente, deixar fazer o que quer, sem nenhum tipo de regra, isso seria para eles a perdição. Assim como se Deus atendesse os nossos pedidos, nós os perderíamos muito rapidamente. Por isso Emmanuel coloca, recebemos conforme atraímos. Então a gente atrai o que precisa. Então se a gente está numa determinada situação é porque nós precisamos, enquanto indivíduos e enquanto coletividade.
Então, aquilo que você menos gosta na sua vida, olhe para isso. Porque talvez você precise aprender algo. E talvez aquilo que nos atinge enquanto coletividade tenha uma lição profunda para nos trazer. O próprio coronavírus, por mais sofrido que ele seja, a gente não pode esquecer disso. No Brasil agora são praticamente 40 mil pessoas desencarnadas por conta de Covid. Mas isso traz algumas lições que ficarão. Eu espero que fique, pelo menos. E aí, quando eu falo disso, eu trago sob dois pontos de vista. A contribuição coletiva, como nós, enquanto humanidade, sairemos dessa pandemia. Será que mais dispostos a respeitar a própria natureza? A entender que a gente precisa repensar muitos dos nossos hábitos? Mas, acima de tudo, como nós sairemos desta pandemia enquanto indivíduos? Será que vamos sair tão egoístas quanto entramos? Tão vaidosos quanto entramos? Ou já sairemos um pouco menos orgulhosos, menos vaidosos? Mais dispostos a servir, a acolher? Então são questões que a gente precisa ver, porque a gente atrai o que precisa. E colhemos segundo plantamos. Isso aqui é um ensinamento espírita básico. A gente colhe aquilo que semeou. E esta é uma lei que não é só uma lei espiritual, uma lei moral, é uma lei da natureza. Olha, você planta arroz. Foi lá, plantou arroz, cuidou do arroz, regou o arroz, viu o pé de arroz crescer e de repente quando vai lá colher, fala, nossa, mas tem arroz aqui? Você esperava que tivesse o quê? Feijão? Eu achei que bastava orar depois que o feijão viria. Não, meu filho. Se a gente está semeando, cuidando e cultivando arroz, vai nascer arroz. Então, na vida, como Emmanuel coloca, colhemos segundo plantamos. Às vezes a colheita de agora não está tão agradável. Olhe para trás, é semeadura. William, mas e agora? Poxa, e agora a gente tem que arcar com as consequências de uma plantação anterior, entendendo que nós plantamos todos os dias algo. E se a gente quer ter um futuro melhor, cabe a cada um de nós olhar para a plantação atual, para a plantação que faremos daqui a pouco. Porque é assim, como vai dizer Emmanuel, o próprio Leon Denis, nós somos os artífices, os construtores, os arquitetos do nosso destino. Isso é muito forte. Ninguém constrói nosso destino. Embora coletivamente nós temos responsabilidade, falaremos isso daqui a pouco. Mas individualmente, eu construo o meu destino, vocês constroem de vocês, enfim. Cada um é responsável por aquilo que planta, por aquilo que semeia. E é imprescindível, né, a gente não pode abrir mão disso, fornecer o melhor de nós. E esse melhor, meus amigos, nem sempre é o que os outros querem ou esperam. É o que a gente dá conta. Quantas vezes a gente fica magoado com o pai, com a mãe, falando, mas o meu pai, mas a minha mãe podia ter feito isso de melhor comigo. É o que eles davam conta. É o que eles conseguiam. Então, às vezes, um amigo da gente não tem o comportamento que a gente gostaria que tivesse. Poxa, é o melhor que ele pode. E vale para o oposto. Para que as pessoas olhem para nós e falem, nossa, mas o William podia ser de outra forma. Poxa, é o que eu consigo ser. O que a gente não pode fazer, eu, vocês, todos nós, é nos acomodarmos e falarmos assim, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Essa síndrome não é nem um pouco espírita, porque o espiritismo nos convida o tempo todo à análise do próprio ser, a análise da própria conduta em busca de uma melhora constante. Então não tem esse negócio de eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. A gente pode dizer, olha, eu nasci assim, eu estou assim, mas eu vou buscar desencarnar melhor. E aí Emmanuel vai nos chamar a atenção. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras
gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Olha, isso aqui a gente podia até trazer para esse mundo virtual que nós vivemos. Hoje é uma loucura, é o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok e por aí vai, tem muitos que eu não sei nem o nome. E a gente precisa agora compreender que como a gente atua ali, exerce uma influência, boa ou ruim. É claro que a mesma influência que para um é boa pode ser ruim para outra. Porque a mesma postagem para um, ela pode ser ruim para o outro. A gente agrada e desagrada, isso faz parte. Mas o importante é que a gente, como vai nos dizer Paulo, é que a gente procure nos manifestar sempre para edificar. Sempre no propósito de construir. E hoje vemos um período, um assunto que está em voga, a gente não pode abrir mão dele, que é a necessidade, e eu digo que isso é praticamente uma caridade, apesar de ser uma coisa óbvia, de avaliar o conteúdo antes de postar. Poxa, será que isso é verdadeiro? Inclusive, tem algumas dicas na internet. Quem quiser depois pesquisar, é só ir lá no Google e falar assim, como saber se uma notícia é falsa ou verdadeira? Eu posso até indicar aqui um site que eu recorro muito antes de postar alguma coisa que está meio duvidosa, que é o boatos.org. Acho que tem um .br também. Você vai lá, que lá eles têm lá uma série de boatos desmentidos, inclusive boatos espíritas. Alguns boatos sobre possível reencarnação. Tem na frase do Chico, tem uma mensagem do Divaldo que percorre os grupos de WhatsApp. Uma mensagem extremamente pesada, negativa. Quando eu vi, eu falei assim, mas isso aqui não é o perfil de psicografia do Divaldo. Aí eu fui no boatos.org, pasme, estava lá na capa, estava assim, bem em destaque, mensagem falsa atribuída ao médium baiano, e eles colocaram até o link da Mansão do Caminho desmentindo aquela mensagem. Assim como uma outra que atribuem ao Chico Xavier, está lá nesse site, colocam o link da FEB. A FEB desmentiu uma mensagem atribuída ao Chico de uma encarnação aí. Então, gente, precisa ter cuidado. Mesmo nós espíritas, com as mensagens tidas como mediúnicas. Então, hoje, por exemplo, orientar algumas coisas sobre coronavírus é algo que ajuda, que pode contribuir, pode salvar vidas. Então, esse nosso comportamento em rede social, ele tem que ser muito bem pensado para que a gente utilize a plataforma para esclarecer, para orientar. Eventuais discordâncias são naturais, mas devem ser respeitosas. E aí, Emmanuel prossegue dizendo: somos uma equipe de trabalhadores, agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. E quando ele fala interdependência, isso é maravilhoso. Não existe ninguém independente. Eu sou independente. Ah, é? Então, será que você consegue extrair o petróleo que você usa no seu carro? Não existe. Até nas comunidades indígenas, em que eles não dependem dessas questões aí tão materiais quanto nós, até lá eles têm as suas hierarquias, eles vivem numa solidariedade, uma fraternidade. Então não existe ninguém. A roupa que eu visto, alguém teve que fazê-la. A comida que chega na minha casa, nesse período de quarentena, em que algumas cidades estão ainda num processo mais restrito, alguns considerados essenciais estão lá. As pessoas da área de saúde, da limpeza urbana, os supermercadistas estão lá para garantir o abastecimento, as indústrias, enfim, aqueles que desde o começo são considerados essenciais. Então não existe ninguém independente. E essa lição maravilhosa vem desde o nascimento. Ninguém consegue reencarnar sozinho. Ninguém. Você precisou de dois seres para vir ao mundo.
E depois que nasceu, continuou por um bom período totalmente dependente. O ser humano talvez seja a espécie mais dependente da natureza. Até o André Trigueiro traz isso num livro chamado A Força do Um, né? Alguns outros animais, os irracionais, eles já nascem com muito mais independência do que nós humanos. E nós somos mais evoluídos do que eles, óbvio. Mas a lição da nossa dependência desde sempre é mostrar para que a gente desenvolva cada vez mais a humildade, porque ninguém consegue viver sozinho. O que eu faço vai refletir no outro, o que o outro faz vai refletir mesmo que minimamente em mim. E essa própria pandemia tem nos ensinado muito sobre isso. Não importa aqui se ela surgiu na China, alguns estudos apontam de que aquele episódio lá em Wuhan, ele já existia antes em outros países, alguns estudos apontando isso. Então não importa onde surgiu para a nossa análise aqui, importam para os cientistas. Mas a questão é que é justamente o contato, como vem sendo provado, e às vezes o descuidado de algumas questões básicas é que propagam cada vez mais. Ou seja, um negócio que começou lá na ponta do mundo, talvez com uma pessoa, de repente se propaga para o planeta. Isso é uma lição maravilhosa. Por mais dolorida que seja, a gente tem que frisar isso sempre, o nosso respeito às vítimas, mas apenas tentando extrair a lição de que como que nós estamos todos interdependentes. Então, e hoje esse senso de coletividade, ele precisa ser cada vez mais aflorado. Ah, William, mas eu não gosto de usar máscara. Poxa, então use pelo outro, porque você sem máscara, você amplia a possibilidade do vírus ser transmitido. Como apontam aí, primeiro que aponta a questão óbvia, né? Mas alguns estudos apontam isso sim. Então hoje a gente precisa desenvolver o senso de coletividade. E como Emmanuel fala, nós somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. E o egoísmo, ou seja, o excesso de eu, quando eu preocupo apenas comigo, com a minha situação, eu não quero seguir as regras, eu não quero seguir as orientações. Isso causa um efeito no outro. Isso causa um efeito no coletivo. Então, se eu não quero por mim, porque eu não acredito em alguma coisa, poxa, então eu vou fazer pelo outro. Por exemplo, antes de começar a live aqui, veio um cheiro ruim, cheguei aqui de fora, a minha esposa perguntou, nossa, William, será que vai chover? Porque estava assim, bem esquisito o tempo. Aí eu olhei aquele cheiro, fumaça. Então, poxa, um fogo que alguém colocou no terreno vazio, eu não sei nem onde, está me afetando. E pode afetar uma pessoa com problema respiratório. Então nós precisamos desenvolver, e repito, essa pandemia tem nos ensinado isso, a viver em coletividade, a viver em sociedade. O problema do outro é meu problema. Não tem mais problema dele, o problema dele é meu, porque me atinge. Então esse é um ponto crucial. E no trato, já que eu falei aqui de fogo, quando a pessoa... Eu até uma vez tinha uma pessoa que gosta, mas o que tem por fogo? Eu falo, poxa, brinquei, né? Claro, só para fazer uma provocação. Mas por que você não colocou fogo dentro do seu quarto? Não, mas aí não. Dentro não dá para colocar, tem que colocar fora. Eu fiz a provocação justamente porque eu sabia que chegaria nesse ponto. Aí eu perguntei assim, onde é fora? Lá fora de casa. Falei, mas você já parou para analisar que nós estamos todos no planeta e, portanto, não existe fora? Aquilo que eu jogo fora do meu carro, ele está fora de um ambiente dentro de outro. E este ambiente externo exerce uma influência sobre mim. Eu recebo as consequências disso. Quando a gente percebe enchente, vai lá aquele tanto de bueiro tampado, aqueles detritos não caíram do céu. Foram jogados por seres humanos. E aí o meu gesto, achando que isso aqui não interfere, de repente vai ajudar a ter uma enchente e até causar mortes. Olha o nosso papel enquanto sociedade. Não existe fora, está tudo dentro.
Daí a importância de cuidarmos uns do outros e cuidarmos do planeta. Título da lição, capítulo 161, no esforço comum. Precisamos todos nós desenvolver essa ideia de esforço comum, não é o esforço do outro, não é o esforço do William, o esforço do Carlinho. Poxa, mas se o William estiver fazendo uma coisa errada, eu não posso criticar? Pode, porque isso é uma colaboração. Como vai nos dizer Santo Agostinho, numa frase muito bonita, mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me elogia porque me corrompe. Então a gente precisa lidar melhor até com as críticas, é um direito que nós temos. Porque isso é um esforço comum. A crítica construtiva faz bem para o indivíduo e para o coletivo. Então, para a gente possa desenvolver tudo isso, eu finalizo com a conclusão de Emmanuel desse livro belíssimo, do capítulo belíssimo do livro Fonte Viva, quando vai nos dizer assim: nossa vida em qualquer setor de luta é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremo-nos, diz Emmanuel, da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Então, meus amigos, essas eram as palavras que eu tinha para hoje, agradecendo mais uma vez o convite do nosso irmão Carlinho, que está aqui acompanhando a nossa live. Não foi possível a nossa presença fisicamente no centro, espero que isso aconteça em breve, mas espero que virtualmente todos nós ainda assim possamos aprender algo para que nos tornemos pessoas melhores. E o recado eu tenho sempre encerrado as minhas lives, até o Quincas essa semana falou, olha, vamos reforçar o convite. Então o que a gente tem para dizer é que se você puder, fique em casa. Se eventualmente você não puder ficar e tiver que sair por um motivo ou outro, saia de máscara, por você, pelos outros. Esse é um momento da gente entender que nós precisamos uns dos outros e o cuidado com cada um é o cuidado com o outro. Então que Jesus nos abençoe, nos inspire sempre, muita paz e fiquemos todos bem.